Graças e paz, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um vídeo do canal Semeadores da Palavra. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu já te convido agora, já para deixar um like aqui nesse vídeo e também se inscrever. Nosso canal tem como objetivo semear a palavra de Deus, semear conhecimento bíblico e teológico. Nós estamos aí disponibilizando uma plataforma com vários vídeos voltados para o conhecimento, para o estudo. Tá? Nós temos as nossas lives também sobre dúvidas da Bíblia, lives que nós tratamos sobre algumas dúvidas que são rotineiras, na vida de muitos estudiosos, interessados em conhecer a palavra de Deus. Então, sempre procurando tratar desses assuntos, sempre com o objetivo de edificar. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o contexto do mundo na época de Jesus. Quando nós estudamos os evangelhos, estudamos o Novo Testamento, nós precisamos compreender como era o mundo da época. Nós não podemos fazer a leitura desses textos tendo como compreensão o mundo de hoje. Nós temos que entender que já se passaram 2000 anos desde que o Mestre passou por esse mundo. Então, para nós entendermos melhor as palavras de Jesus, nós precisamos voltar para o tempo, e tentarmos viver aquela época, compreender qual eram os aspectos daquela época. Por isso, esse vídeo é um vídeo que trabalha a questão do contexto histórico. Então vamos lá entender melhor sobre como era o mundo na época de Jesus. Bom, Jesus, ele circulou, ele andou ali pela Palestina, Jerusalém, capital, e também pela região da Galileia e outras regiões ali próximas. Se concentrou o seu ministério. O que era predominante naquela região era o pensamento de três culturas. A cultura judaica, que vinha com a sua religiosidade, o judaísmo muito forte, predominando e estabelecendo a forma e os hábitos das pessoas da época. Corroborando com a forma de viver da época, nós temos os romanos, que através do império, eles impunham sobre as pessoas determinadas leis, ok? Então, a influência daquele mundo dominado pelos romanos, ele vai mudar o cotidiano dos judeus da época. Então, é importante nós também compreendermos que os judeus, assim como Jesus, eles estavam debaixo, ali, do poder dos romanos. Claro que Jesus, como homem, ele se submetia às autoridades da época, porém, como Deus, ele está acima de qualquer autoridade. E nós não podemos deixar de destacar sobre os gregos, apesar dos romanos dominar as pessoas pela força do seu exército, pela força bélica. Quem realmente dominava as ideias eram os gregos. Os gregos ainda eles eram dominantes com as suas filosofias, com seus conhecimentos, com seus pensamentos. Eles ainda dominavam também com a sua língua, A língua grega era a língua que era utilizada na época. Então, para entendermos melhor, nós precisamos compreender essas três culturas, a influência dessas três culturas. Então, Jesus viveu numa época onde os judeus ali estavam sobre a influência dos romanos, que tinham ali o domínio sobre o império, e também dos gregos, que ainda influenciavam com as suas ideias. Bom, lembrando, quando a gente lê ali as passagens do Novo Testamento, a gente vai se deparar com algumas nomenclaturas que são às vezes lidas e pouco compreendidas. Nós encontramos ali os escribas, diversas vezes a gente vê Jesus debatendo com os escribas. E o que eram os escribas? Os escribas
eles eram oriundos de um movimento que surgiu a partir de Esdras. Lembrando, quando os judeus saíram do cativeiro da Babilônia e começaram a reconstrução de Jerusalém, a gente tem ali Esdras, que vai ser importante para começar a fazer ali a interpretação dos textos sagrados da lei para poder orientar o povo. De Esdras vai surgir um grupo que vai dar continuidade a esse trabalho. Esse grupo ele vai formar essa elite de interpretação chamada escribas. Então os escribas da época, eles eram considerados doutores, os exegetas, aqueles que interpretavam os textos sagrados, tá? Então eles eram importantes porque eles que davam a base do conhecimento dos judeus da época, através das suas interpretações. Então por isso que Jesus vai debater com muitos escribas, os escribas vão debater com Jesus, porque Jesus ele estava confrontando as interpretações desse grupo. Então a gente vai entender um pouquinho mais. Nós tínhamos também o Sinédrio, que era um grupo formado, que tinha um presidente e 35 membros. O Sinédrio ele foi constituído para ser um julgador, né? O Sinédrio julgava causas religiosas, né? Então a gente vê que Jesus ele passa, né, até pelo Sinédrio, porque o Sinédrio vai julgar aquilo que Jesus estava ensinando, fazendo, tá? Então a gente tem aí a compreensão da influência do Sinédrio, do poder do Sinédrio naquela época. Bom, a gente vai ouvir também falar dos saduceus, que era um grupo dentro do judaísmo. O judaísmo era a religião dos judeus, porém haviam grupos diferentes dentro do judaísmo. Um dos grupos mais importantes, mais influentes eram os saduceus, que eles eram constituídos pela elite sacerdotal, as pessoas que tinham maior respeitabilidade, porém eles eram tidos como liberais. Eles tinham uma postura liberal, né, na hora de interpretar os textos, de entender os textos, a ponto deles não acreditarem na vida após morte, não acreditarem, né, na questão dos milagres. Então eles eram um grupo extremamente racionalizado e que não preservavam as tradições dos pais dos judeus ali, que criam nos profetas e das suas promessas. Bom, além dos saduceus, nós vamos ter também os fariseus, que eram um grupo que tinha uma menor influência, um menor poder político comparado com os saduceus. Entretanto, eles eram mais espirituais, pelo fato deles buscarem realmente respaldo na lei, na Bíblia. Eles eram os defensores. Então eles questionavam os saduceus e eles resgatavam os princípios da lei. Então eles eram ortodoxos na lei. Por isso que o próprio Jesus fala sobre a importância de ouvir o que os fariseus ensinavam. Porém, eles tinham, né, uma decadência moral. Eles ensinavam corretamente, em grande parte, não tudo, né? Porém, eles não praticavam. Por isso que Jesus os chama de sepulcro caiado. Por fora, né, tinha uma aparência bonita, mas por dentro eles estavam podres, tá? Então nós temos essas duas alas, né, dentro da religiosidade, porém eles tinham muito aspectos políticos também. Nós temos os essênios, que era um grupo mais radical, que não se casavam, né, viviam mais isolados. Eles seriam aquele grupo mais que gostavam de ir para um monte, de orar, estavam mais isolados, né? Eles não tinham tanta influência na massa. Eles viviam no deserto, então tinham essa postura. Nós temos também os zelotes, que eram já um grupo religioso mais
extremamente politizados. Tá? Os zelotes eram aqueles que confrontavam o governo, confrontavam o Império Romano. Né? Se entende, né, segundo alguns estudiosos, que foi por causa dos zelotes que no ano 70 os romanos vieram e destruíram Jerusalém. Então eles, né, provocaram aquela guerra. Então nós temos basicamente Jesus, né, caminhando por essas vertentes políticas e religiosas. Entretanto, Jesus ele sempre se manteve, né, firme no seu propósito, pregando o reino de Deus, mostrando que o reino de Deus era totalmente diferente das perspectivas religiosas e políticas desses grupos que nós citamos. Esse foi um conteúdo introdutório sobre o contexto. Espero que esse conteúdo possa ter te ajudado aí a entender mais sobre o mundo na época de Jesus e que isso facilite, né, de alguma forma a sua interpretação dos textos sagrados. Deus abençoe, agradeço aí por nos acompanhar e aguardo vocês para o nosso próximo vídeo. Até mais!